Olá, sou Paulo Barcelos. Sejam bem-vindos, cursistas. É muito bom estar com vocês nesta quarta videoaula da disciplina Higiene no Trabalho. Hoje falaremos sobre o conteúdo das páginas 135 a 161 do caderno didático. Introdução aos agentes químicos. Vamos falar sobre os conceitos iniciais e tipos de agentes químicos, gases e vapores, classificação, solventes e carcinogenicidade. Aerodispersóides, classificação e também classificação das poeiras quanto aos efeitos no organismo. Pneumoconioses. A avaliação dos agentes químicos, conceitos de avaliação, avaliação da exposição aos agentes químicos e amostragem. Medidas de controle para agentes químicos. Falaremos sobre que medidas de controle são essas e as normas técnicas brasileiras. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O que é e como desenvolvê-lo. De acordo com a NR9, agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo pelas vias respiratórias em forma de poeira, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que pela natureza da atividade e exposição podem ter contato ou serem absorvidos pelo organismo, pela pele ou absorção. Na higiene ocupacional, poeiras, fumos, névoas, neblinas e as fibras são conhecidos como aerodispersóides e ficam em suspensão no ar, contaminando os ambientes de trabalho e provocando desconforto, diminuindo a eficiência e a produtividade do trabalho. Pior ainda, provocam alterações na saúde do indivíduo, levando a doenças profissionais como incapacitação e até mesmo a morte. O trabalhador entra em óbito por deficiência de oxigênio e ou explosões e inflamações resultantes da mistura de gases, vapores e aerodispersóides. O que diferencia os agentes químicos dos agentes físicos é a forma de avaliação que, para os agentes químicos, é diferente para cada tipo de família e até de produto, sendo essa a parte mais difícil na tarefa de saneamento dos ambientes de trabalho pela higiene ocupacional. O reconhecimento dos agentes químicos é uma etapa muito importante, pois nem sempre é possível avaliar todos os produtos presentes no ambiente de trabalho. E quando isso ocorre, deve-se utilizar medidas de controle que deem a garantia de que os trabalhadores não estejam expostos. Um grande número de produtos químicos é comprovadamente cancerígeno e não deveriam existir limites de tolerância, ou seja, os trabalhadores não poderiam ficar expostos a eles em hipótese alguma, pois o processo cancerígeno pode originar-se com uma única célula e daí se espalhar para todo o organismo. Os limites só existem para tornar possível a continuidade operacional, pois quando se fala de limites de tolerância, tem-se a ideia de que até esse valor não existe risco à saúde. Vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de agentes químicos. Você já parou para prestar atenção no que realmente significam gases e vapores? Alguns autores definem gás como uma substância que, em condições normais de pressão e temperatura, encontra-se em estado gasoso. Diferentemente, o vapor é o estado gasoso de uma substância que, nas condições normais de pressão e temperatura, está no estado líquido. São expressos normalmente em partes por milhão e miligramas por metro cúbico. Uma diferença entre os dois está relacionada ao espaço que podem ocupar. Enquanto o ar pode chegar a 100% de concentração em um ambiente, os vapores não, pois sua concentração é limitada pelo equilíbrio entre a fase líquida e gasosa, em função da pressão do vapor e da temperatura ambiente. Todos os vapores são mais pesados que o ar, concentrando-se nas partes mais baixas dos ambientes de trabalho. Já os aerodispersóides são dispersões de partículas sólidas ou líquidas no ar em forma de partículas de tamanho tão reduzido que conseguem permanecer em suspensão por longo tempo. E quanto mais tempo permanecerem no ar, maior a possibilidade de serem inalados pelos trabalhadores. Classificam-se como poeiras, fumos, névoas,
neblinas e fibras. As poeiras são partículas sólidas geradas por ação mecânica de ruptura de sólidos, em operações como lixamento, moagem, trituração, peneiramento, perfuração e explosão, dentre outros. Os fumos são partículas sólidas geradas de poeira por condensação ou oxidação de vapores de substâncias sólidas em condições normais de temperatura. Os fumos são geralmente menores que 0,5 micrômetro e gerados em operações de soldagem e de fusão de metais. As névoas são partículas líquidas geradas por ruptura mecânica e geralmente maiores que 0,5 micrômetro. São exemplos as névoas de água, de inseticidas, pintura com pistola e outros tipos de pulverizações. As neblinas são partículas líquidas formadas por condensação de vapores de substâncias líquidas em temperaturas normais, sendo geralmente menores que 0,5 micrômetro. As fibras são partículas sólidas geradas a partir de ruptura mecânica de sólidos. Diferem da poeira por serem mais alongadas. Lã, algodão e asbestos são exemplos de fibras. Vale reforçar que as névoas e neblinas são particulados líquidos e as poeiras, fibras e fumo são particulados sólidos. Conforme sua atuação no organismo do homem, os gases e vapores se classificam em irritantes, anestésicos e asfixiantes. Os gases e vapores irritantes são aqueles que atacam nossas vias respiratórias, tanto o nariz, a garganta, quanto os bronquíolos e alvéolos. Esse fato está diretamente ligado à solubilidade do agente. Os gases e vapores irritantes dividem-se ainda em gases irritantes primários, que causam somente irritação local, e secundários, que além da irritação, são altamente tóxicos. Como exemplo dos gases e vapores irritantes primários, podemos citar o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, amônia, formaldeído, cloro, bromo, ozônio, gases nitrosos. Já como exemplo dos gases e vapores irritantes secundários, temos os produtos químicos que, além da irritação, provocam ação tóxica generalizada, como gás sulfídrico, alcoóis e éteres. Os gases e vapores anestésicos têm um efeito anestésico devido à ação depressiva que acontece no sistema nervoso central, ou seja, diminui a atividade do cérebro. Quando isso acontece, o indivíduo fica mais lento. As substâncias que causam esse efeito chegam ao nosso organismo por meio das vias respiratórias e, em alguns casos, pela pele. Os gases e vapores anestésicos se dividem em anestésicos primários, butano, propano, etileno, éteres, aldeídos e acetonas. Anestésicos de ação sobre o sistema nervoso central, álcool etílico, álcool metílico, disulfeto de carbono e éteres de ácidos orgânicos. E os anestésicos de ação sobre o sistema circulatório e o sangue. Nitrobenzeno, nitrolueno, nitrato de etila, anilina e toluidina. E por último, os gases e vapores asfixiantes. Uma boa concentração de oxigênio no ar em ambientes de trabalho deve variar entre 19,5% e 23,5%. Concentrações de oxigênio acima de 23,5% podem gerar problemas de inflamação com risco de explosão por formarem as atmosferas ricas em oxigênio. Abaixo de 19,5% podem provocar problemas de saúde e segurança dos trabalhadores. São dois os tipos asfixiantes. Gases e vapores asfixiantes simples são aqueles que não exercem efeitos tóxicos. Gases e vapores asfixiantes químicos são aqueles que interferem nas trocas gasosas, impedindo o aproveitamento do oxigênio nos nossos pulmões. O solvente é uma mistura química bastante utilizada para dissolver outros materiais, como tintas
e vernizes, e também é usado na limpeza. Com certeza, vocês conhecem e talvez até já tenham feito uso de algum solvente em casa ou no trabalho. Os solventes possuem elevada pressão de vapor e, por serem compostos de substâncias inflamáveis, podem transformar-se em misturas explosivas. Além disso, evaporam facilmente, misturando-se ao ar do local de trabalho. Benzeno, tolueno, etanol, metanol são alguns exemplos. Em exposições agudas, todos os solventes causam irritação do trato respiratório, digestivo e dos olhos. Dissolvem a gordura natural da pele, tornando-a esbranquiçada e ressecada. O maior efeito agudo na saúde recai sobre o sistema nervoso central, provocando sua excitação com uma exagerada sensação de bem-estar eufórico, tonturas e alucinações visuais. Após esses sintomas, ocorre a depressão do sistema nervoso central, com sensação de torpor, sonolência, dificuldade respiratória, podendo causar até a morte por depressão cardiorrespiratória. Já os efeitos crônicos na saúde, devido ao uso de solventes, dependem de cada tipo usado. A NR15, nos anexos 11 e 12, apresenta os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limites de tolerância que foram adaptados da ACGIH, que é uma entidade que congrega os higienistas industriais do governo americano para a jornada de trabalho estabelecida no Brasil. Já o anexo 13 dessa mesma ANR apresenta uma relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. É fundamental consultar a NR15 para obter mais informações sobre o assunto. Lá estão todas as tabelas que vocês devem usar para suas medições. Chamamos a atenção para os valores teto, valores que não podem ser ultrapassados de modo algum, pois o efeito na saúde é extremamente nocivo. A insalubridade nos locais de trabalho que fazem uso de agentes químicos se caracteriza em função do limite de tolerância e da inspeção do ambiente. Conforme a tabela de limites de tolerância da NR15, o tolueno tem grau de insalubridade médio, o cloro tem grau de insalubridade máximo, o dióxido de carbono tem grau de insalubridade mínimo. Sempre ouvimos alguém comentar sobre alguma pessoa que está doente porque tem determinado tipo de câncer. A exposição a agentes químicos como o benzeno e o amianto no ambiente laboral também pode causar câncer. Além desses dois produtos, há uma infinidade de outros, mas o asbesto ou amianto, por exemplo, pode provocar um câncer que surgirá anos depois, devendo o trabalhador fazer acompanhamento médico por longo período, se não a vida toda. Já um trabalhador exposto ao benzeno poderá vir a ter leucemia, câncer que ataca a medula óssea, também extremamente grave. Como já vimos, poeiras são partículas sólidas geradas por ação mecânica de ruptura de sólidos e, normalmente, o tamanho dessas partículas é superior a 0,5 micrômetro. Nosso sistema respiratório tem proteção apenas contra as poeiras naturais acima de 10 micrômetros. Quanto aos efeitos no organismo, as poeiras se classificam como fibrogênicas. São aquelas poeiras que provocam uma doença chamada fibrose, responsável por lesões permanentes nos pulmões. As mais comuns são a sílica e o amianto. Irritantes são as poeiras que irritam as mucosas do aparelho respiratório, provocando doença pulmonar crônica. Alergênicas são as que causam alergias respiratórias como a asma, provocadas por poeiras vegetais, fungos e pelos de animais. Cancerígenas são aquelas que transformam células sadias em células malignas, afetando o mecanismo regulador bioquímico. O amianto, o arsênico, o cromo e o níquel são exemplos de poeiras cancerígenas. Tóxicas são as poeiras que, além do trato respiratório, atingem a parte central do sistema nervoso e os órgãos internos. Entre alguns exemplos estão o cádmio, o manganês e o chumbo. De efeitos cutâneos, causam problemas na pele, como dermatites e urticárias.
Bons exemplos são as fibras de vidro, a lã de rocha e as madeiras exóticas. As pneumoconioses são doenças provocadas pelo acúmulo de poeira nos pulmões e pelas reações dos tecidos com a presença dessa poeira. São dois os tipos existentes: fibrogênicas, que provocam danos permanentes na estrutura alveolar, são irreversíveis, e as não fibrogênicas provocam pequenas reações pulmonares e são reversíveis. Existem muitos tipos de pneumoconioses. Entre elas estão a asbestose, a silicose, a antracose. Porém, a mais comum e que tem trazido problemas para a saúde dos trabalhadores é a silicose, uma doença incurável, irreversível e progressiva, causada pela inalação de poeira de sílica livre. É a mais antiga doença ocupacional conhecida, apesar dos sintomas surgirem depois de 20 a 30 anos de exposição ao pó de sílica. Essa substância está presente nas atividades de corte de mármore e granito e de olaria. Há casos em que a doença pode se manifestar antes da exposição completar 10 anos, como é o caso dos trabalhos com jato de areia. Pessoal, muita atenção aqui. Nas páginas 146 e 147 do caderno didático da nossa disciplina, está escrito antracnose, que é uma designação comum às doenças causadas por diferentes fungos que ocorrem em plantas. Aí, na verdade, ocorreu um erro de digitação, pois a doença da qual devemos tratar é a antracose, uma lesão pulmonar caracterizada por pigmentação por partículas de carvão, observada em mineiros, populações de grandes centros urbanos ou de áreas poluídas, além de fumantes. Tem caráter inofensivo, porém sua evolução pode originar disfunções pulmonares graves, principalmente em profissionais que constantemente entram em contato com a poeira de carvão. As partículas de carvão permanecem no tecido pulmonar ou nos linfonodos por toda a vida. Porém, quando de forma excessiva, podem causar fibrose pulmonar. Essa doença também pode ser chamada de pulmão negro. Então, lembrem-se, antracnose é uma doença que acomete plantas e antracose, essa sim, é uma pneumoconiose, que acomete trabalhadores que entram em contato com a poeira de carvão. Para realizarmos uma avaliação dos agentes químicos, primeiramente, devemos saber se realmente existe um agente agressivo. Constatada a existência, partimos para a avaliação quantitativa ou qualitativa. Na avaliação quantitativa, para cada agente existe um método de coleta e ou análise. As técnicas utilizadas são caras e sofisticadas. Na avaliação qualitativa, que é realizada quando os agentes são visíveis devido à alta concentração das partículas, faz-se o mapa de riscos e avaliação de índices de risco. Alguns conceitos básicos e muito importantes na avaliação de agentes químicos. Ciclo de trabalho é o conjunto de atividades sequenciais desenvolvidas pelo trabalhador e que se repetem de forma contínua. Ponto de trabalho é todo e qualquer lugar no qual o trabalhador permanece durante o ciclo de trabalho. Zona respiratória é a região do espaço que compreende uma distância de aproximadamente 150 mais ou menos 50 milímetros a partir das narinas, sob a influência da respiração. Sempre que realizarmos uma avaliação para a caracterização da exposição ocupacional a agentes químicos, a coleta ou medição deverá ser feita dentro da zona respiratória e o tempo de amostragem deverá ser maior que um ciclo de trabalho. Procedendo assim, evitaremos que se deixe de avaliar alguma parte. E precisamos ter em mente alguns parâmetros fundamentais ao processo, como o tamanho das partículas, o limite de tolerância, o limite de exposição, o valor teto e a contagem das partículas, dentre outros. No caso das poeiras, por exemplo, os efeitos na saúde estão diretamente ligados ao tamanho das partículas. A partícula inalável, com tamanho menor que 10 micrômetros, fica depositada em qualquer lugar do trato respiratório
E a partícula respirável, com tamanho menor que 5 micrômetros, que é a de mais alto risco, pode penetrar nos alvéolos pulmonares. Os limites são os parâmetros de tempo que não podem ser ultrapassados. A contagem de partícula é o método de análise por microscopia, especialmente utilizada para o asbesto. São vários os aspectos relevantes quando se trata de avaliação da exposição aos agentes químicos. E o processo poderá ser diferente para cada tipo de material, para cada tipo de agente, o que pode representar um alto custo para o empregador. E a melhor forma de evitar os danos à saúde do trabalhador é eliminar o risco na fonte. O objetivo da amostragem é determinar se existe o risco, avaliar se as medidas de controle são adequadas e estabelecer relações entre a exposição e as consequências na saúde humana. Esse processo engloba várias etapas que devem ser seguidas, começando pelo levantamento preliminar, depois a avaliação, o projeto e a implantação das medidas de controle e, por fim, a avaliação da eficiência das medidas adotadas. Tenham isso em mente sempre que for necessário avaliar alguma exposição a agentes químicos. E agora? De que maneira iremos agir? Vamos fazer o reconhecimento dos riscos, colhendo informações sobre o processo. Quais matérias-primas são usadas? Quais são os produtos intermediários? Quais os subprodutos do processo? Que catalisadores e produtos auxiliares são usados? Qual a natureza cíclica do processo? Alguns fatores, como a temperatura e umidade relativa do ar, devem ser considerados. Qual o tempo de amostragem? Lembrem-se de que o tempo de amostragem jamais pode ser menor que o tempo de ciclo de trabalho. Não podemos deixar de levar em consideração também o tipo de amostragem a ser adotado. No total, são 4 tipos. Pessoal. O amostrador acompanha o trabalhador por todo o período de trabalho e é colocado próximo à região respiratória. É o tipo mais indicado de amostragem para caracterizar a exposição. Ambiental. Próximo do ponto mais poluído do ambiente. Nos dá informações sobre a emissividade, a fonte, servindo muitas vezes para o dimensionamento do sistema de controle de poluição. Instantânea. Quando o tempo de amostragem é inferior a 5 minutos. Serve para verificar se o valor máximo não foi atingido e para avaliar os instantes de maiores concentrações e a localização das fontes poluidoras. Contínuas. Tempo de coleta acima de 30 minutos. Servem para a comparação com o limite de tolerância, que é a média ponderada no tempo. Precisamos pensar ainda qual coletor será usado: o filtro membrana de PVC, o sólido adsorvente ou o líquido absorvente. O controle dos agentes químicos pode ser feito adotando-se as seguintes medidas: relativas ao ambiente, administrativas e relativas ao trabalhador. Essas medidas obedecem a uma hierarquia quando se trata de ambiente laboral. Então, o principal, como já dissemos, é eliminar o risco direto na fonte. Mas como? Adotando-se inicialmente medidas que eliminem ou diminuam o uso de agentes prejudiciais à saúde. Em seguida, que previnam a liberação de tais agentes. E, por último, medidas que reduzam os níveis dos agentes químicos no ambiente de trabalho. Substituir o produto tóxico por outro menos tóxico. Alterar o processo usando pintura por imersão ao invés de pistola, por exemplo. Enclausurar a operação por meio de confinamento. Umidificação. Ventilação diluidora, fazendo a insuflação e exaustão do ar. Ventilação exaustora, captando os poluentes na fonte e outras mais. O uso de equipamentos de proteção individual prevalece quando não mais houver possibilidade de medidas coletivas ou enquanto estiverem sendo implantadas. E, claro, deve haver o controle médico constante, conforme preconiza a NR7. As medidas de controle para os agentes químicos seguem o mesmo padrão das medidas para os agentes biológicos. Diferentemente do que estudamos em agentes biológicos,
Para os agentes químicos, além da NR15, são utilizados limites de tolerância de várias normas internacionais, como a ACGIH-2001. Dependendo do método usado para análise, há ainda a NIOSH 7.400, AIA-RTM-1, NBR 13.158 e as NHO 02, 03 e 08, que são as normas de higiene ocupacional da Fundacentro e estão postadas na nossa sala virtual na pasta Ampliação do Conhecimento. No Brasil, as maiores preocupações são em relação à sílica e ao asbesto, devido aos males irreversíveis que causam na saúde com o agravante da doença se manifestar anos depois da exposição do produto. O que é PPRA? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA é um programa que faz parte da segurança do trabalho, regulamentado pela NR9, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do programa a fim de preservar a saúde e integridade dos trabalhadores, antecipando, reconhecendo e avaliando os possíveis riscos ambientais. O que são esses riscos ambientais? Exatamente o que estamos estudando: agentes físicos, químicos e biológicos. Mas quando se faz um PPRA, é fundamental fazê-lo para cada estabelecimento ou setor da empresa e sob a responsabilidade do empregador e participação dos empregados. Cada estabelecimento está sujeito a um tipo de risco e a um controle específico. O PPRA é um documento base. Mediante uma fiscalização na empresa, será cobrado juntamente com outras documentações. Nele deve constar obrigatoriamente o planejamento anual, metas, registros, periodicidade de avaliação, entre outros que vocês devem consultar na NR9. É um documento administrativo que precisa ser aprovado pela direção da empresa. Na nossa sala virtual está postado um modelo desse documento para que vocês possam ter uma noção de como deve ser feito. Outro aspecto importante é o comprometimento com o Ministério do Trabalho e Emprego, em função do PPRA. Portanto, constar plano, metas, cronograma e, principalmente, cumpri-lo é a base do sucesso de seu programa de prevenção. Para elaborar um PPRA, conforme a NR9, são várias as etapas que devem ser abordadas: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Antecipação e reconhecimento dos riscos. Esse é o momento de analisar novos projetos, identificando os riscos, tornando as medidas de controle mais eficazes. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. As prioridades e metas são estabelecidas em função do grau de exposição que o trabalhador está sujeito. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Nessa etapa, verifica-se a existência ou não de riscos e, existindo, determinam-se quais serão as medidas de controle. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. É a mais importante etapa, porque tem como objetivo prevenir os riscos ambientais. Monitoramento da exposição aos riscos. É necessário realizar constantemente avaliações para saber se as medidas de controle podem ser mantidas ou devem ser alteradas. Registro e divulgação dos dados. É o histórico técnico e administrativo que o empregador deve manter. A responsabilidade da execução do PPRA é do empregador, mas a responsabilidade técnica, isto é, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar, é do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT. Pode também ser responsável uma pessoa ou equipe de pessoas escolhida pelo empregador e que seja capaz de desenvolver o que está disposto na NR9. E assim,
finalizamos nossa quarta e última videoaula da disciplina Higiene no Trabalho. Espero que vocês tenham gostado e tenham desenvolvido a necessidade de ampliar e buscar novos conhecimentos em outras fontes, como bons livros, as próprias normas e a internet. Deixo a todos um forte abraço e desejos de muito sucesso. Até a próxima!